Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando Cinema. E no episódio de hoje a gente vai comentar sobre Indiana Jones 5, filme muito esperado aí pelos seus fãs, já está disponível nos cinemas para você assistir. Na data de gravação desse episódio eu ainda não assisti o filme, mas hoje a gente vai comentar algo relacionado ao filme, mas que tem a ver com cinema e tem a ver com o tema do canal, que também é falar sobre bastidores e coisas da indústria do cinema, que é o seguinte: o quinto filme do Indiana Jones nem tinha estreado ainda e já tinha vários artigos de vários portais de Hollywood, portais com credibilidade, falando que o filme já nasceu dando prejuízo para Disney. E muita gente começou a se perguntar, mas como que o filme nem estreou e já tá com todo esse bafafá de prejuízo, que vai dar não sei quantos milhões de prejuízo para Disney? No episódio de hoje a gente vai entender um pouquinho dessa história e mais ainda, entender como é que funciona essa questão de bilheteria no cinema. Se você quiser entender isso, fica até o final desse episódio porque eu vou te explicar tudo. Mas antes da gente falar desse assunto, deixa eu lembrar você que o Falando Cinema é um canal de YouTube, então para você que está escutando esse podcast nas plataformas de áudio, porque a gente está lá no Spotify, estamos também no Google Podcasts, estamos no Amazon Music. Se você está escutando a gente, não conhece o canal Falando Cinema no YouTube, aproveita para conhecer, cara. Pausa esse podcast agora, vai lá pro YouTube, procura Falando Cinema, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre ser notificado quando tiver coisa nova sendo postada lá. E não se esquece também de seguir o Falando Cinema nas outras redes sociais, porque a gente não tá somente nas plataformas de áudio, a gente não tá somente no YouTube, estamos também no Instagram, estamos também no TikTok, vira e mexe tem conteúdo que é exclusivo para essas redes sociais que você não vai ver lá no YouTube, nem também nas plataformas de áudio, então é muito importante que você siga o Falando Cinema em todas as redes sociais possíveis. Dito isso, vamos conversar sobre Indiana Jones 5. Bom, lá em Hollywood, quando um filme está perto de estrear, são feitos vários artigos mostrando previsões sobre como é que vai ser a bilheteria. Se vai ser um estouro, se vai ser mais ou menos, se vai ser abaixo da expectativa. E, obviamente, isso são somente previsões baseadas em tendências de mercado, oferta e demanda, aquela coisa toda. E isso não necessariamente vai dizer se o filme vai ser um sucesso ou um fracasso, mas em muitos casos essas previsões acertam. E no caso do Indiana Jones 5, a maioria dessas previsões eram totalmente negativas e falavam que o filme ia ser uma catástrofe para Disney / Lucasfilm, e muitos até diziam que por conta do fracasso financeiro que seria esse filme, a cabeça da Kathleen Kennedy, que está um tempo aí na reta, finalmente ia rolar. Mas muito bem, vamos para o caso do filme. O Indiana Jones, no momento que eu estou gravando esse episódio, está com 142 milhões de dólares em bilheteria. Mas vamos para o primeiro fator que pode indicar que de fato esse filme pode ser um fracasso para o estúdio. E esse fator é o orçamento. Porque a gente não sabe exatamente qual que é o valor de orçamento desse quinto filme do Indiana Jones. Mas a gente viu pelo trailer, pode ficar tranquilo que aqui não vai ter spoiler, porque eu nem vi o filme, tá? Mas vou falar de algo que tá no trailer. No trailer, tem algumas cenas que mostram o Harrison Ford rejuvenescido digitalmente. E essas cenas já são bem caras de serem feitas, porque são efeitos visuais muito complexos. E dada toda essa complexidade, dessa questão do rejuvenescimento do ator principal, e também toda a grandiosidade do filme do Indiana Jones, sendo um encerramento para esse personagem e pro Harrison Ford, né, como um todo, mais do que natural é o filme ter um orçamento elevado, porque é um blockbuster, né? E blockbuster custa caro porque tem que levar a gente a rodo para o cinema. Mas no caso do Indiana Jones tem uma certa peculiaridade. Recentemente o Deadline, que é um portal de muita credibilidade lá em Hollywood, fez uma matéria onde algumas fontes contaram 2 possíveis orçamentos para o filme do Indiana Jones, porque ainda não foi oficialmente confirmado pela Disney, tá? Até então uma fonte tinha dito que o filme custou entre 250 e 295 milhões de dólares, o que para um blockbuster é um preço ainda bastante elevado. Só que uma outra fonte, o insider ali da Lucasfilm / Disney, disse que o filme custou mais de 300 milhões de dólares, o que é um preço caríssimo para ser feito. E se isso de fato for verdade, se o filme custou mais do que isso coloca o Indiana Jones 5 como um dos 10 filmes mais caros da história, sem levar em conta a questão da inflação. E aí o que acontece é o seguinte, vamos tomar por verdade que o filme custou 300 milhões de dólares redondinho. Muitas pessoas até hoje pensam que é só o filme, por exemplo, fazer 301 milhões de dólares nas bilheterias que o filme se paga, mas não é bem assim, gente. Por conta de pelo menos 2 fatores. O primeiro é fator marketing, porque esses filmes, ainda mais esses filmes blockbusters, eles gastam uma fortuna
fortuna de marketing ao redor do mundo. No caso do Indiana Jones, está gastando uma grana de marketing violenta e, obviamente, esses números não são oficialmente revelados pelos estúdios, pelas distribuidoras, mas vários artigos desses portais, como o Deadline, como o The Hollywood Reporter, como Wall Street Journal, como Variety, esses portais costumam fazer meio que umas estimativas de valores de marketing. E atualmente no mercado, principalmente entre os filmes blockbusters, geralmente eles gastam de marketing quase ou 100% do valor do orçamento. Então, mais uma vez, tomando que o Indiana Jones custou 300 milhões de dólares, a Disney gastou 300 milhões de dólares em marketing, o que eleva o custo do filme para 600 milhões de dólares. Então, beleza, Igor, eu entendi. O valor do marketing não está incluído no orçamento, é algo à parte e costuma ser 100% o valor do orçamento. Então, é simplesmente o filme fazer 601 milhões de dólares nas bilheterias que o filme se paga. Também não é bem assim por causa do segundo fator, que é o seguinte. Geralmente, quando a gente fala de métrica de bilheteria, os grandes portais como o Box Office Mojo, que é o principal site assim, que divulga números de bilheteria diariamente, fim de semana, estreia e tal, até número de salas eles colocam lá, é um site muito bom. Geralmente eles pegam a bilheteria do filme e dividem em duas fatias, que é a fatia da bilheteria doméstica, que é a bilheteria dos Estados Unidos, e a fatia internacional, que é o resto do mundo. Então vamos colocar um resultado fictício. Suponhamos que um filme conseguiu o feito de fazer $1 bilhão em bilheteria. E vamos pegar esse 1 bilhão e dividir em duas fatias iguais. Ele fez $500 milhão lá nos Estados Unidos e $500 milhão no resto do mundo. O que acontece? O estúdio não coloca a mão em toda essa grana. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a bilheteria doméstica é 50% para os cinemas e 50% para o estúdio. Então, desse $500 milhão que esse suposto filme fez nos Estados Unidos, o estúdio só coloca a mão em 250. E no caso dos outros mercados, cada país acaba tendo a sua porcentagem. Um é 35%, outro é 40%, outros às vezes podem ser 50%, aí varia de país para país. Mas vamos inventar aqui uma média, por exemplo, que todos os países do mundo também é 50%. Então, desse $500 milhão, o estúdio também só coloca a mão em 250 milhões. Então, quando a gente vê, por exemplo, nossa, o filme fez $1 bilhão nas bilheterias, o estúdio só colocou a mão em $500 milhão. Agora, imagina que esse filme custou, por exemplo, $250 milhões de orçamento, mais 250 milhões de marketing. O filme não lucrou nenhum centavo, ele só se pagou. Tá vendo como é que às vezes esses números são tanto quanto enganosos? É claro que aqui é uma conta de padaria, não é uma conta exata, eu não sou dono da verdade. Se vocês têm informações, às vezes, que eu não tô falando no vídeo, vocês podem colocar aqui nos comentários, principalmente quem tá vendo aqui no YouTube o podcast. Mas, de uma forma geral, mais ou menos estimada, é assim que funciona o mercado, gente. Então vamos aqui pro caso do Indiana Jones. O Deadline tá falando que uma fonte disse que o filme custou mais de $300 milhões. Vamos colocar aqui redondinho que o Indiana Jones 5 custou 300 milhões, mais 300 milhões de marketing. Vamos supor que o estúdio gastou a mesma coisa. Vai para 600 milhões. Quanto de bilheteria o estúdio tem que fazer para o filme dar dinheiro? Na nossa conta de padaria, que é um valor estimado, o filme tem que fazer mais de $1 bilhão nas bilheterias para conseguir se pagar e lucrar. E a grande questão é, o Indiana Jones já estreou, já está fazendo seu sucesso, está começando a dar dinheiro, só que é muito difícil Indiana Jones passar de $1 bilhão nas bilheterias. E é justamente por isso que esses artigos que eu mencionei lá no início do episódio falavam que, de fato, o Indiana Jones seria um baita prejuízo para a Disney, porque não existe previsão e projeção para o filme fazer tanto dinheiro assim nas bilheterias. Entendeu, pessoal? Por isso que cada vez mais os estúdios eles estão tentando trazer gente a rodo nos cinemas. Por quê? Infelizmente, se tornou quase que um modus operandi normal da indústria do cinema fazer filmes caríssimos, com distribuições caríssimas, com campanhas de marketing caríssimas, e por conta disso eles precisam de muito dinheiro de bilheteria para o filme conseguir se pagar e lucrar. E muitos estúdios estão passando bastante aperto aí por conta disso. A Warner, por exemplo, recentemente passou por isso com o filme do Adão Negro, mais recentemente ainda com o filme do Flash, que foi terrível a bilheteria dele. Disney também passou recentemente com os lançamentos da Pixar, o próprio Homem-Formiga também não deu tanto dinheiro assim. Até mesmo franquias de muito sucesso comercial, que é o caso do Velozes e Furiosos e o Transformers, que nos últimos filmes aí, beleza, eles deram dinheiro, mas não deram tanto dinheiro assim, principalmente Velozes e Furiosos 10, que foi
caríssimo de se produzir. Então, assim, a gente tá vivendo um momento no cinema muito complicado, mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha disso tudo? Você acha que de fato a gente tá caminhando pro fim do cinema porque os estúdios não estão sabendo fazer filme mais barato? A gente vai ver aí o caso do Oppenheimer e o filme da Barbie, que ambos custaram mais ou menos ali 100 milhões de dólares, que geralmente é o preço bacana pros estúdios, porque custando menos, às vezes fazendo uma campanha de marketing mais tranquila, mais enxuta, eles conseguem lucrar bem, ainda mais sendo Christopher Nolan, que é um diretor que leva muita gente pro cinema, e ele fez um acordo, pepita com cinemas IMAX lá nos Estados Unidos. Filme da Barbie esperadíssimo, tô muito curioso para ver esse filme também. Enfim, deixa todas as suas opiniões, suas impressões, o que você acha disso tudo aqui nos comentários. E no mais é isso, muito obrigado por você ter ficado até o final desse podcast e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!